Garota se ofereceu como garantia da dívida do pai. O milionário aceitou, mas na primeira noite, ela foi entregue como pagamento de uma dívida. Mas o que o milionário não esperava era ser ele o refém do próprio coração. O som da chuva batendo no telhado de zinco da pequena casa em Cidade Tiradentes ecoava como tambores, anunciando uma tempestade que ia muito além do tempo. Marina Silva, 22 anos, estava sentada à mesa da cozinha, olhando para a pilha de boletos vencidos espalhados à sua frente como cartas de um jogo perdido. Pai, a situação está muito grave, disse ela, sua voz cortando o silêncio pesado que dominava a casa desde que receberam a última visita dos cobradores. João Silva, 58 anos, estava encostado na pia, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café frio. O homem que um dia havia sido um próspero dono de uma pequena transportadora, agora parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Eu sei, filha. Eu sei, murmurou ele, sem conseguir olhar nos olhos da filha. Marina suspirou fundo, passando os dedos pelos cabelos castanhos que caíam em ondas naturais sobre os ombros. Formada em administração pela FATEC há 6 meses, ela havia conseguido um emprego em uma empresa de contabilidade no centro de São Paulo, mas seu salário de estagiária mal cobria as despesas básicas da casa. O senhor Marcelo ligou hoje de manhã, disse ela, referindo-se ao agiota que havia emprestado dinheiro para seu pai quando os bancos se recusaram a refinanciar os empréstimos da empresa. Ele disse que, se não pagarmos os R$300 mil até sexta-feira... Eu sei o que ele disse, interrompeu João, sua voz carregada de culpa e desespero. Marina, eu nunca quis que chegasse a isso. Quando sua mãe morreu, prometi que cuidaria de você, que daria uma vida digna. Marina se levantou e abraçou o pai. Dona Conceição havia falecido de câncer 2 anos atrás, e as dívidas médicas combinadas com a crise econômica que afetou o negócio da família haviam criado uma bola de neve financeira impossível de controlar. Nós vamos encontrar uma solução, disse ela, tentando soar mais confiante do que se sentia. Mas a realidade era cruel. A transportadora havia falido, o caminhão fora tomado pelo banco e a casa, a única coisa que restava da herança da família, estava hipotecada. O valor que deviam ao agiota era resultado de juros compostos que haviam transformado um empréstimo inicial de R$50 mil em uma dívida astronômica. Marina passou a noite em claro, navegando na internet procurando alternativas, empréstimos pessoais, financiamentos, até mesmo sites de crowdfunding. Tudo parecia impossível para alguém sem garantias ou fiadores. Foi então que se lembrou de uma conversa que havia ouvido na empresa onde trabalhava. As secretárias comentavam sobre Dante Moreira, um dos empresários mais ricos do país, conhecido por suas aquisições hostis e métodos pouco convencionais de negócio. Diziam que ele era implacável nos negócios, mas que sempre cumpria seus acordos. É loucura, murmurou Marina para si mesma, mas mesmo assim anotou o endereço da empresa dele. Na manhã seguinte, vestiu seu melhor terno, um conjunto simples que havia comprado para as entrevistas de emprego, e tomou 3 conduções, até chegar ao edifício espelhado na Avenida Faria Lima, onde funcionava a DM Investimentos. O lobby era intimidador, mármore por todos os lados, seguranças de terno, executivos falando em telefones caros. Marina se sentiu como um peixe fora d'água, mas respirou fundo e se dirigiu à recepcionista. Bom dia, gostaria de falar com o senhor Dante Moreira, disse ela tentando manter a voz firme. A recepcionista, uma loira impecável de unhas perfeitas, a olhou de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Você tem agendamento? Não, mas é sobre uma proposta de negócio importante. O senhor Moreira não recebe sem agendamento. E mesmo com agendamento, a lista de espera é de 3 meses. Marina sentiu o desespero crescer no peito. Não tinha 3 meses. Não tinha nem 3 dias. Por favor, insistiu ela. É muito importante. Posso esperar o tempo que for necessário. A recepcionista suspirou claramente irritada. Senhorita, este não é lugar para... Qual é o problema aqui? A voz grave e autoritária veio de trás de Marina. Ela se virou e se deparou com um homem alto, de cerca de 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, vestindo um terno que certamente custava mais do que ela ganhava em 6 meses.
Seus olhos eram de um cinza penetrante que pareciam ver através das pessoas. Senhor Moreira, disse a recepcionista, mudando completamente o tom de voz. Esta moça quer falar com o senhor, mas não tem agendamento. Dante Moreira estudou Marina por um momento que pareceu uma eternidade. Ela se sentiu exposta, como se ele pudesse ler toda sua história apenas olhando para ela. E qual seria essa proposta de negócio tão importante? Perguntou ele, sua voz carregada de ceticismo. Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Meu pai deve 300 mil reais para um agiota. Se não pagarmos até sexta, ele vai nos matar. Eu vim oferecer a mim mesma como garantia da dívida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A recepcionista arregalou os olhos, e Marina viu algo indefinível passar pelo rosto de Dante Moreira. Interessante, disse ele finalmente. Venha comigo. O escritório de Dante Moreira ocupava todo o último andar do edifício, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Marina nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Tudo ali respirava poder e dinheiro, desde os móveis de design até as obras de arte nas paredes. Sente-se, disse Dante, gesticulando para uma poltrona de couro em frente à sua mesa. Ele se acomodou na cadeira do outro lado, os dedos entrelaçados, estudando-a com interesse. Então, começou ele, você quer se oferecer como garantia de uma dívida. Isso é incomum. Marina engoliu em seco, tentando manter a compostura. Sei que parece loucura, mas não tenho outras opções. Meu pai é um homem bom que tomou decisões ruins em momentos de desespero. Eu não posso deixar que ele morra por causa disso. E o que exatamente você está oferecendo? A pergunta direta a pegou desprevenida. Marina havia pensado na proposta durante toda a noite, mas na presença dele, suas palavras pareciam inadequadas. Eu trabalharia para o senhor, pelo tempo que fosse necessário para quitar a dívida. Sou formada em administração, sei usar computadores, posso aprender qualquer coisa que o senhor precisar. Dante se recostou na cadeira, um sorriso irônico brincando em seus lábios. 300 mil reais. Com os juros do mercado, levaria uns 15 anos para você pagar trabalhando como secretária. O coração de Marina afundou. Ela não havia pensado nisso. Eu pagaria de qualquer forma. Trabalho de dia, de noite, fins de semana. E sua vida? Seus sonhos? Você tem namorado? Isso não importa, disse Marina rapidamente, embora a pergunta a tivesse deixado desconfortável. O que importa é salvar meu pai. Dante se levantou e caminhou até a janela, as mãos atrás das costas. Marina observou sua silhueta recortada contra a luz da tarde, notando a tensão em seus ombros largos. Sabe, Marina Silva? Sim, eu já mandei verificar seu nome enquanto conversávamos. Você me lembra alguém? Quem? Eu mesmo, há alguns anos. Ele se virou para olhá-la. Também já tive que tomar decisões desesperadas para proteger quem amava. Marina percebeu uma mudança sutil em sua expressão. Por um momento, a máscara de frieza empresarial escorregou, revelando algo mais humano por baixo. O senhor vai me ajudar? Dante voltou para a mesa e abriu uma gaveta, retirando um documento. Vou fazer uma contraproposta. Não porque seu plano original faça sentido, não faz. Mas porque admiro coragem, mesmo quando mal direcionada. Ele começou a escrever rapidamente no documento. Vou quitar sua dívida hoje mesmo. O agiota receberá os 300 mil reais até o final do dia. Marina sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Senhor Moreira, eu... Ainda não terminei, interrompeu ele. Em troca, você vai trabalhar para mim, não como secretária ou assistente comum. Você vai ser minha assistente pessoal, morar na minha casa e estar disponível 24 horas por dia para qualquer coisa que eu precisar. O alívio de Marina se misturou com apreensão. Que tipo de... trabalho? Nada sexual se é isso que está pensando, disse Dante secamente. Eu não preciso pagar mulheres para dormir comigo. Você cuidará da minha agenda pessoal, acompanhará em eventos sociais, será minha assistente em viagens de negócios. Será uma vida confortável, mas sem liberdade. Por quanto tempo? 2 anos. Após esse período, consideraremos a dívida quitada e você estará livre para seguir sua vida. Marina calculou rapidamente. 2 anos de sua vida em troca da vida de seu pai. Não havia escolha a fazer. Eu aceito. Dante terminou de escrever
e deslizou o documento para ela. Leia com atenção antes de assinar. Uma vez que assinar, não há volta. Marina leu cada linha cuidadosamente. O contrato era detalhado, salário generoso, que seria integralmente depositado em uma conta para ela, moradia, alimentação e todas as despesas pagas. Em contrapartida, ela deveria estar disponível para qualquer solicitação profissional, acompanhá-lo em viagens e manter absoluta discrição sobre tudo que visse ou ouvisse. Há uma cláusula que me intriga, disse ela, sobre não desenvolver envolvimento emocional com o empregador. É para a proteção de ambos, disse Dante friamente. Este é um acordo comercial, não pessoal. Marina assentiu e assinou o documento. Dante fez o mesmo e guardou uma cópia. Parabéns, Marina. Você acaba de se tornar oficialmente minha propriedade pelos próximos 2 anos. A forma como ele disse isso fez um arrepio percorrer a espinha de Marina, mas ela se manteve firme. Quando começamos? Agora. Meu motorista vai levá-la em casa para buscar suas coisas. Hoje à noite você se muda para minha casa. E meu pai? Já providenciei o pagamento da dívida. Seu pai estará seguro. Marina se levantou, estendendo a mão. Obrigada, Sr. Moreira. Não sei como agradecer. Dante olhou para a mão estendida por um momento antes de apertá-la. Seu toque era firme, mas Marina sentiu algo elétrico no contato. Não me agradeça ainda, disse ele com um sorriso enigmático. Você não sabe no que está se metendo. Enquanto era escoltada para fora do escritório, Marina se perguntou se havia acabado de fazer a melhor ou a pior decisão de sua vida. Olhando para trás, viu Dante ainda parado junto à janela, observando-a partir. Algo em seu olhar lhe disse que os próximos 2 anos seriam muito mais complicados do que ela imaginava. A mansão de Dante Moreira, no Morumbi, era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado. Quando o motorista atravessou os portões eletrônicos e subiu pela alameda particular, ela teve que reprimir um suspiro de admiração. A propriedade parecia saída de uma revista de arquitetura. Linhas modernas, muito vidro e concreto, cercada por jardins impecavelmente cuidados. Impressionante, não é? Comentou o motorista, um homem de meia-idade chamado Carlos, notando sua expressão. Trabalho para o Sr. Moreira há 8 anos. Ele pode ser exigente, mas é justo. Marina assentiu, nervosa demais para fazer perguntas. Suas 2 malas modestas pareciam ridículas comparadas à grandiosidade do lugar. A porta de entrada se abriu antes mesmo que chegassem. Uma mulher elegante de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável, desceu os degraus para recebê-los. Você deve ser Marina, disse ela com um sorriso caloroso. Sou Dona Amélia, governanta da casa. O Sr. Dante me contou sobre você. Prazer em conhecê-la, respondeu Marina, aliviada com a recepção cordial. Venha, vou mostrar seus aposentos. O Sr. Dante chegará mais tarde. Teve que resolver algumas questões sobre sua situação familiar. Marina sentiu uma pontada de gratidão e ansiedade. Dante havia cumprido sua palavra rapidamente, mas isso tornava tudo mais real. Não havia mais volta. Dona Amélia a conduziu através de corredores com pé direito alto, passando por salas elegantemente decoradas, até chegar ao 2º andar. Esta é sua suíte, anunciou abrindo uma porta dupla. Marina entrou e teve que segurar um suspiro. O quarto era maior que a sala de sua casa, com uma cama king size, uma área de estar com sofá e televisão e janelas que davam vista para os jardins. Havia também um closet espaçoso e um banheiro com banheira de hidromassagem. É muito bonito, gaguejou Marina. O Sr. Dante fez questão que você tivesse todo o conforto, disse Dona Amélia, colocando as malas sobre a cama. Deixe-me explicar algumas regras da casa. Marina se sentou em uma poltrona, prestando atenção. O café da manhã é servido às 7. O Sr. Dante costuma trabalhar em casa pela manhã, então é importante manter silêncio até às 9. Você pode usar toda a área comum da casa, exceto o escritório dele sem permissão. A piscina e a academia estão liberadas. E... Dona Amélia hesitou. Trate de se manter sempre apresentável. O Sr. Dante pode precisar de você a qualquer momento. Entendo. E onde fica o quarto dele? No final do corredor. Mas não se preocupe. Ele é um cavalheiro.
Nunca tivemos problemas com funcionárias. A forma como disse isso deixou Marina curiosa, mas ela não fez perguntas. Depois que Dona Amélia se retirou, Marina desempacota suas roupas simples no closet luxuoso, sentindo-se como uma intrusa. Tomou um banho longo na banheira, tentando processar como sua vida havia mudado drasticamente em apenas algumas horas. Eram quase 10 da noite quando ouviu o som de um carro na entrada. Marina estava na sala de estar de sua suíte, lendo um livro que havia encontrado na estante, quando seu celular tocou. Marina, desça até meu escritório, por favor. A voz de Dante soava cansada, mas firme. Marina vestiu rapidamente uma calça jeans e uma blusa social, a mais elegante que possuía, e desceu as escadas. O escritório de Dante ficava no térreo, com acesso direto aos jardins. Era um ambiente masculino, com estantes de livros, uma lareira e uma mesa imponente. Dante estava atrás da mesa, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Sente-se, disse ele, gesticulando para a cadeira em frente à mesa. Marina obedeceu, notando que ele parecia diferente da tarde. Menos intimidador, mais humano. Primeiro, quero que saiba que a dívida foi quitada. Seu pai está seguro. Marina sentiu lágrimas de alívio brotarem. Obrigada. Não sei como. Não precisa agradecer. É parte do nosso acordo. Dante se recostou na cadeira estudando-a. Agora precisamos estabelecer algumas regras específicas. Ele abriu uma gaveta e retirou um tablet, deslizando-o para ela. Esta é sua agenda. A partir de amanhã, você me acompanhará em reuniões, jantares de negócios, eventos sociais. Seu papel será me apoiar, tomar notas quando necessário e garantir que tudo corra sem problemas. Marina olhou para a agenda. Estava repleta de compromissos pelos próximos meses. Existe um cartão de crédito na gaveta da sua mesa no quarto. Use-o para comprar roupas adequadas para essas ocasiões. Dona Amélia pode acompanhá-la nas compras. Senhor Moreira, Dante. Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Dante. O uso do primeiro nome criou uma intimidade inesperada entre eles. Dante, repetiu ela, gostando da sensação da palavra em sua língua. Posso perguntar por que está fazendo tudo isso? Quero dizer, o senhor podia simplesmente ter me ignorado hoje. Dante ficou em silêncio por um longo momento, os dedos tamborilando na mesa. Como eu disse, você me lembra alguém. Alguém que também fez sacrifícios por família. Sua mãe? Minha irmã. A voz dele ficou mais baixa. Ela tinha 19 anos quando nossos pais morreram em um acidente. Eu tinha 23 e estava começando meu primeiro negócio. Nós não tínhamos nada, só dívidas e responsabilidades. Marina percebeu que estava sendo confiada com algo pessoal e permaneceu em silêncio. Carla abriu mão da faculdade dos sonhos dela para me ajudar a construir tudo isso. Ele gesticulou para a casa ao redor. Ela morreu aos 25 anos, em um acidente de carro, antes que eu pudesse retribuir tudo que ela fez por mim. Sinto muito, sussurrou Marina. É por isso que respeitei sua decisão hoje. Reconheço a coragem de sacrificar-se por quem ama. Dante se levantou, caminhando até a janela. Mas também não vou permitir que você jogue sua vida fora como ela fez. Não entendo. Ele se virou para olhá-la. Estes 2 anos não serão apenas sobre servir-me, Marina. Serão sobre você descobrir quem realmente é, sobre desenvolver seu potencial. Quando nosso contrato acabar, você estará preparada para qualquer coisa. Marina sentiu algo se mover no peito, uma mistura de gratidão e algo mais complicado que não conseguia nomear. E se eu não conseguir ser o que o senhor espera? Você conseguirá. A certeza em sua voz era absoluta. Agora vá descansar. Amanhã começamos cedo. Marina se levantou para sair, mas parou na porta. Dante? Sim? Obrigada por tudo. Ele assentiu brevemente. Boa noite, Marina. Enquanto subia as escadas, Marina sentia que havia mais por trás daquele acordo do que ela imaginava. E pela primeira vez desde que assinara o contrato, não tinha certeza se isso a assustava ou a intrigava. E Marina acordou com o som suave de alguém batendo à porta. A luz que entrava pelas janelas indicava que ainda era cedo, e por um momento ela esqueceu onde estava. Senhorita Marina? A voz de Dona Amélia veio do corredor. São 6:30.
O Sr. Dante gostaria que você se juntasse a ele para o café da manhã. Marina saltou da cama, o coração disparando. Sua primeira manhã oficial já estava começando. Já vou descer, respondeu, correndo para o banheiro. 20 minutos depois, vestindo uma calça social preta e uma blusa branca, a mais formal que possuía, desceu até a sala de jantar. Dante já estava sentado à mesa, lendo jornais no tablet, enquanto tomava café. Estava impecável, como sempre, usando um terno azul marinho que realçava seus olhos cinzentos. Bom dia, disse Marina, hesitante. Bom dia. Sente-se. Ele gesticulou para a cadeira ao lado da sua, não à sua frente como ela esperava. Uma funcionária apareceu imediatamente, servindo café fresco e oferecendo opções de café da manhã. Marina escolheu algo simples, pão tostado e fruta, enquanto observava Dante discretamente. Hoje você conhecerá minha rotina, disse ele sem levantar os olhos do tablet. 3 reuniões pela manhã no escritório, almoço com investidores japoneses e à noite temos um evento da Câmara de Comércio. Marina quase se engasgou com o café. Eu vou acompanhá-lo em tudo isso hoje? Sim. Por isso precisamos conversar sobre algumas coisas primeiro. Dante finalmente a olhou, e Marina sentiu aquela sensação estranha no estômago novamente. Em público, você é minha assistente pessoal. Nada mais, nada menos. Algumas pessoas podem tentar sondá-la sobre minha vida privada, meus negócios, minhas relações. Você não deve responder nada além de direcioná-las para mim. Entendo. Segundo, em eventos sociais, você ficará ao meu lado, mas discretamente. Tome notas sobre pessoas importantes, compromissos que eu assumir, qualquer coisa que possa ser relevante. Sua formação em administração será útil para isso. Marina assentiu, sentindo-se mais confiante ao ouvir a referência ao seu curso. Terceiro, existem pessoas que tentarão usar você para chegar até mim. Mulheres que fingirão amizade para conseguir informações. Homens que tentarão seduzi-la pensando que isso os aproximará de mim. Você deve manter distância profissional de todos. E quanto ao senhor? Perguntou Marina, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Dante parou de comer e a olhou diretamente. O que quer dizer? No contrato havia uma cláusula sobre envolvimento emocional. Se outros não podem se aproximar de mim, qual é a regra em relação ao senhor? Por um momento Marina viu algo indefinível passar pelos olhos dele. Surpresa, talvez até mesmo aprovação por sua franqueza. A regra é simples. Não haverá envolvimento. Este é um acordo comercial e será tratado como tal. E se... Marina hesitou, mas decidiu ser direta. E se um de nós desenvolver sentimentos? Dante se recostou na cadeira, estudando-a com interesse renovado. Você está preocupada com isso? Estou sendo prática. Vou morar na sua casa, trabalhar com o senhor todos os dias, acompanhá-lo em situações íntimas como jantares e viagens. Seria ingenuidade fingir que não existe possibilidade de complicações. Complicações. Dante repetiu a palavra como se estivesse provando um vinho. Interessante escolha de palavras. Ele se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os jardins. Marina, eu tenho 35 anos. Já tive relacionamentos sérios, já me apaixonei, já sofri. Aprendi a separar sentimentos de negócios, porque é a única forma de sobreviver neste mundo. E eu? Você tem 22 anos e acabou de sacrificar 2 anos da sua vida por amor ao pai. Claramente, é alguém que se deixa levar pelas emoções. Ele se virou para olhá-la. Por isso a regra existe, para proteger você de si mesma. A observação irritou Marina. O senhor acha que sou uma criança que vai se apaixonar pelo primeiro homem que me trata bem? Acho que você é uma jovem que passou por um trauma emocional e pode confundir gratidão com outros sentimentos. Marina se levantou, confrontando-o. Talvez o senhor me subestime. Talvez. Dante sorriu pela primeira vez, desde que ela o conhecera, e o sorriso transformou completamente seu rosto. Veremos. O tensão no ar era palpável quando Dona Amélia entrou na sala. Senhor Dante, o carro está pronto. E chegou isto para a senhorita Marina. Ela entregou uma sacola elegante com o logotipo de uma boutique famosa. O que é isso? Perguntou Marina. Providenciei algumas peças para hoje, disse Dante casualmente. Não podia deixá-la ir a reuniões importantes vestida como estagiária. Marina olhou dentro da sacola
e quase desmaiou. Havia um vestido de tecido fino, sapatos de salto de marca, uma bolsa pequena e elegante, e até mesmo lingerie fina. Como o senhor soube meu tamanho? Tenho bom olho para detalhes, disse ele com um sorriso enigmático. Vá se trocar. Temos 15 minutos. No quarto, Marina vestiu o conjunto. O vestido cinza escuro era perfeito. Elegante, mas não chamativo, ajustando-se ao seu corpo como se tivesse sido feito sob medida. Os sapatos eram confortáveis apesar do salto, e a bolsa combinava perfeitamente. Quando se olhou no espelho, mal se reconheceu. Parecia profissional, sofisticada. Marina? A voz de Dante veio do corredor. Ela abriu a porta e o viu parado ali, parecendo impaciente. Mas quando a viu, ele parou abruptamente. Como está? Perguntou ela, girando levemente. Dante demorou para responder, e Marina notou seu olhar percorrendo sua figura de forma diferente. Adequado, disse ele finalmente, mas sua voz soou ligeiramente rouca. No carro, Marina observou a paisagem de São Paulo passar pelas janelas, enquanto Dante falava ao telefone em inglês sobre algum investimento. Ela não entendia tudo, mas conseguia acompanhar o suficiente para perceber que ele estava negociando valores imensos como se fossem trocos. Nervosa? Perguntou ele quando desligou. Um pouco. Nunca estive em reuniões de alto nível. Regra número 1. Observe mais do que fale. Regra número 2. Quando alguém fizer uma pergunta direta para você, seja honest, mas concisa. Regra número 3. Confie em mim. Marina o olhou. Por que deveria confiar no Senhor? Porque pelos próximos 2 anos somos uma equipe, e eu protejo o que é meu. A forma possessiva como ele disse, meu, fez Marina sentir um arrepio que não conseguia classificar como bom ou ruim. Mas uma coisa era certa. Sua nova vida estava prestes a começar de verdade, e ela tinha a sensação de que nada seria como esperava. O escritório da DM Investimentos estava em plena atividade quando Dante e Marina chegaram. Secretárias elegantes digitavam rapidamente, telefones tocavam incessantemente e homens de terno discutiam números e gráficos em salas de vidro. Marina se sentiu como se tivesse entrado em um filme de Wall Street. Bom dia, Sr. Moreira. Cumprimentaram várias pessoas enquanto passavam pelo corredor principal. Marina notou como todos pareciam respeitá-lo, não apenas pela hierarquia, mas por algo mais profundo. Havia admiração genuína nos olhares, misturada com um toque de temor reverencial. Marina, esta é Silvia, minha secretária executiva, apresentou Dante quando chegaram à antessala de seu escritório. Silvia era uma mulher de uns 40 anos, elegante e eficiente, que cumprimentou Marina com um sorriso profissional, mas caloroso. Prazer, Marina. O senhor Dante me contou que você será sua nova assistente pessoal. Qualquer coisa que precisar, pode contar comigo. Obrigada, respondeu Marina, aliviada por encontrar cordialidade. A primeira reunião é em 10 minutos, informou Silvia a Dante. Os representantes da empresa alemã já chegaram. No escritório, Dante orientou Marina rapidamente sobre o que estava prestes a acontecer. É uma negociação para a aquisição de uma fábrica de componentes eletrônicos. Eles querem 50 milhões de euros. Eu estou oferecendo 35. Preste atenção nas expressões faciais deles. Anote quando parecerem interessados ou resistentes às propostas. E se eles perguntarem algo para mim? Não vão. Mas se perguntarem, você não sabe de nada e me direciona a pergunta. A reunião foi uma masterclass em negociação. Marina observou fascinada como Dante conduzia a conversa. Ora charmoso, ora implacável. Sempre no controle total da situação. Ele falava alemão fluentemente, o que claramente impressionou os visitantes. Marina tomou notas discretamente, não apenas sobre números, mas sobre linguagem corporal, como Dante havia pedido. Notou quando o CEO alemão tocou inconscientemente a gravata ao ouvir uma proposta específica, quando a diretora financeira olhou para os papéis dela, ao invés de encarar Dante durante certa discussão sobre prazo de pagamento. Após 2 horas, os alemães saíram com a promessa de uma resposta até o final da semana. E então? Perguntou Dante quando ficaram sozinhos. O que achou? O senhor conseguiu fazer com que eles acreditassem que estava fazendo um favor, oferecendo 38 milhões.
quando na verdade era exatamente o que queria pagar desde o início. Dante arqueou uma sobrancelha, impressionado. Como chegou a essa conclusão? Pela forma como conduziu a negociação. Começou oferecendo um valor que sabia ser muito baixo, depois cedeu gradualmente até um ponto que estava claramente preparado para aceitar. E o senhor sorriu de forma genuína pela primeira vez quando eles concordaram com 38. Muito perspicaz. Havia aprovação real em sua voz. Mais alguma observação? Marina consultou suas anotações. A diretora financeira estava mais receptiva do que demonstrava. Ela evitou contato visual quando vocês discutiam prazos, o que geralmente indica que a pessoa está considerando ceder. E o CEO tocou a gravata 3 vezes quando o senhor mencionou benefícios fiscais. Significa que estava interessado, mas tentando não demonstrar. Dante se recostou na cadeira, estudando-a com interesse renovado. Onde aprendeu a ler linguagem corporal? Minha mãe era professora. Ela sempre dizia que as crianças falam mais com o corpo do que com palavras. Acabei desenvolvendo o hábito de observar. Útil. Dante se levantou. Vamos. A próxima reunião é com investidores brasileiros. Será mais complicada. A segunda reunião foi diferente. 3 empresários paulistas, todos mais velhos que Dante, claramente tentando testá-lo. Marina percebeu imediatamente a dinâmica. Eles respeitavam o sucesso de Dante, mas questionavam sua idade e métodos. Moreira, disse um deles, Dr. Cardoso, essa proposta de expansão para o Nordeste é arriscada. São mercados instáveis. Todo crescimento envolve risco, respondeu Dante calmamente. A questão é calcular se o retorno potencial justifica o investimento. Fácil falar quando se tem dinheiro dos outros para queimar, comentou outro Sr. Tavares, com um tom ligeiramente provocativo. Marina viu uma mudança sutil na postura de Dante, quase imperceptível, mas ela estava aprendendo a lê-lo. Meu track record fala por si, disse Dante, sua voz mantendo-se controlada, mas ficando mais fria. Nos últimos 5 anos, todas as empresas que adquiri tiveram crescimento de pelo menos 200%. Os senhores estão aqui porque querem participar desse sucesso. A tensão na sala era palpável. Marina notou que Dr. Cardoso estava testando Dante deliberadamente, tentando fazê-lo perder a compostura. E sua assistente? Disse Dr. Cardoso de repente, olhando diretamente para Marina. Muito jovem e bonita. Espero que seja também competente. O comentário foi claramente inadequado, e Marina sentiu o sangue subir à cabeça. Mas antes que pudesse responder, Dante se adiantou. Marina é minha assistente pessoal e uma profissional altamente qualificada, disse ele, sua voz cortante como gelo. Sua experiência em administração tem sido invaluável para otimizar nossos processos, mas devo dizer que considero comentários sobre aparência física totalmente inapropriados em um ambiente profissional. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Dr. Cardoso recuou visivelmente. Claro, não quis ofender, murmurou ele. Ótimo, disse Dante, voltando aos papéis como se nada tivesse acontecido. Voltemos aos números do projeto. Marina sentiu uma onda de gratidão e algo mais, admiração, por como Dante havia lidado com a situação. Ele a havia defendido sem hesitação, mas de forma profissional e devastadoramente eficaz. O resto da reunião transcorreu sem incidentes e os investidores saíram tendo concordado com a proposta de Dante. Obrigada, disse Marina quando ficaram sozinhos. Por quê? Por me defender ali, o senhor não precisava fazer isso. Dante a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Marina, enquanto você trabalhar para mim, ninguém vai desrespeitá-la. Isso não é cavalheirismo, é profissionalismo. Uma equipe se protege. Equipe, repetiu Marina, gostando do som da palavra. Sim, e você se saiu muito bem hoje. Melhor do que eu esperava. O elogio a aqueceu mais do que deveria. O almoço com os investidores japoneses foi no restaurante mais exclusivo de São Paulo, no último andar de um prédio na Vila Olímpia. Marina nunca havia estado em um lugar tão refinado. Cada detalhe era perfeito, desde a vista panorâmica da cidade até os garçons que pareciam dançar entre as mesas. Konnichiwa, cumprimentou Dante fluentemente quando os executivos japoneses chegaram.
Marina ficou impressionada mais uma vez com suas habilidades linguísticas. Durante o almoço, ele alternava entre português, inglês e japonês com naturalidade. Marina-san, disse o executivo principal, Sr. Nakamura, dirigindo-se a ela educadamente. Você trabalha há muito tempo com Moreira-san? Comecei hoje, respondeu Marina honestamente, como Dante havia instruído. Ah, primeira impressão? Perguntou outro executivo com interesse genuíno. Marina olhou para Dante, que fez um gesto quase imperceptível para que respondesse. Profissionalismo impressionante, disse ela, e uma capacidade excepcional de fazer todos se sentirem ouvidos e valorizados. Os japoneses sorriram aprovadoramente. Dante lhe lançou um olhar que misturava surpresa e aprovação. A negociação foi sobre tecnologia de carros elétricos, um investimento de 200 milhões de dólares. Marina escutou fascinada, enquanto Dante demonstrava conhecimento profundo sobre baterias, sistemas de recarga e mercado automotivo. Como você sabe tanto sobre tantas áreas diferentes? Perguntou ela no carro, a caminho do escritório. Curiosidade e necessidade, respondeu Dante. Quando você investe em algo, precisa entender completamente no que está colocando dinheiro. Não posso confiar apenas no que outros me dizem. Deve estudar muito. Leio cerca de 3 horas por dia. Jornais, relatórios técnicos, livros sobre qualquer assunto que possa ser relevante para os negócios. Marina fez uma anotação mental. Se queria estar à altura do cargo, precisava expandir drasticamente seus conhecimentos. Dante, disse ela hesitando, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Por que escolheu me defender daquela forma na reunião? Não seria mais estratégico deixar passar? Dante ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela do carro. Quando eu tinha 25 anos, ainda estava construindo minha primeira empresa. Fui a uma reunião com investidores potenciais. Levei minha irmã Carla como assistente. Um dos homens fez um comentário similar sobre ela. Marina aguardou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Eu não disse nada. Pensei que seria melhor manter a paz para conseguir o investimento. Dante se virou para olhá-la. Carla nunca mais quis me acompanhar em reuniões. Disse que não podia respeitar alguém que não a respeitava o suficiente para defendê-la. E você conseguiu o investimento? Consegui, mas perdi algo mais importante, a confiança da minha irmã. Nunca mais cometi esse erro. Marina sentiu o peito apertar. Havia muito mais por trás da frieza profissional de Dante do que ela imaginava. Ela te perdoou? Eventualmente. Mas foi uma lição que nunca esqueci. Lealdade e respeito não são negociáveis. Chegaram ao escritório às 3 da tarde. Marina estava mentalmente exausta. Havia absorvido mais informações em um dia do que em semanas na empresa anterior. Vou dar uma olhada nas cotações de Tóquio, disse Dante. Você pode usar a sala de reuniões menor para organizar suas anotações do dia. Às 6 saímos para o evento da Câmara de Comércio. Na sala de reuniões, Marina transcreveu cuidadosamente tudo o que havia observado. Quando terminou, eram quase 5 da tarde. Decidiu procurar Dante para ver se precisava de mais alguma coisa. Encontrou a porta do escritório dele entreaberta. Ia bater quando ouviu uma conversa telefônica que a fez parar. Entendo sua preocupação, mãe, mas não é da sua conta, dizia Dante, sua voz tensa. Marina sabia que deveria se afastar, mas algo na tonalidade o fez hesitar. Ela não é como as outras. É diferente, como assim diferente? Ela é inteligente, tem princípios, não está aqui por dinheiro ou status. Marina sentiu o coração acelerar. Ele estava falando sobre ela? Não, não é isso. É um acordo profissional. Eu sei que você se preocupa, mas posso cuidar de mim mesmo. Houve uma pausa longa. Você tem razão sobre uma coisa, ela me lembra a Carla, mas isso não é necessariamente ruim. Não, mãe, não estou me apaixonando. Sou velho demais para essas complicações. Marina recuou silenciosamente, o coração batendo forte. A conversa a havia perturbado mais do que gostaria de admitir. Dante estava claramente lutando com sentimentos que não queria ter, assim como ela. Voltou para a sala de reuniões e fingiu estar ocupada quando ele apareceu 15 minutos depois. Pronta para o evento? Perguntou ele, aparentando normalidade total. Sim, é formal? Muito. Boa coisa que providenciei o vestido apropriado. No carro a caminho de casa,
Marina lutou contra a vontade de mencionar a conversa que havia ouvido, mas uma parte dela queria saber quem eram as outras. E por que ela ser diferente parecia incomodá-lo tanto? Marina, disse Dante de repente, como se tivesse lido seus pensamentos. Sim, o evento hoje à noite será um teste. Haverá pessoas tentando descobrir informações sobre você, sobre nossa associação. Podem fazer perguntas diretas, podem tentar te embriagar, podem até mesmo flertar para baixar sua guarda. Entendo. Espero que entenda mesmo, porque depois de hoje não haverá mais volta. Você será conhecida publicamente como alguém em minha órbita. Isso traz benefícios, mas também riscos. Marina o olhou, notando a preocupação genuína em sua expressão. Que tipos de riscos? O tipo que vem quando você se associa publicamente ao homem mais odiado de São Paulo. A declaração casual a pegou desprevenida. Odiado? Dante sorriu, mas não havia humor na expressão. Marina, você ainda não entendeu completamente no que se meteu, não é? O vestido que Dante havia escolhido para Marina era uma obra de arte, um modelo azul marinho de grife internacional, elegante sem ser chamativo, que realçava sua silhueta de forma perfeita. Quando desceu as escadas da mansão, encontrou Dante esperando na sala principal, ajustando os punhos da camisa. Ele usava um smoking impecável, que o fazia parecer saído de uma revista de moda masculina. Quando a viu, parou abruptamente o que estava fazendo. Você está... começou ele. Depois se interrompeu, claramente lutando para encontrar uma palavra apropriada. Adequada? Sugeriu Marina com um sorriso tímido, lembrando da resposta dele na manhã anterior. Deslumbrante, disse ele finalmente, sua voz mais baixa do que o normal. O momento de tensão foi quebrado quando Carlos apareceu para anunciar que o carro estava pronto. No caminho para o hotel Copacabana Palace, onde acontecia o evento, Dante preparou Marina para o que a esperava. A Câmara de Comércio Brasil-Europa reúne os empresários mais influentes do país. Política, negócios e fofocas se misturam livremente. Esta noite, você conhecerá pessoas que podem fazer ou destruir carreiras com uma conversa. E por que o senhor é odiado por essas pessoas? Dante olhou pela janela, observando as luzes de São Paulo passar. Porque não sigo as regras do clube deles. Não herdei minha fortuna, não venho de família tradicional e, pior ainda, tenho sucesso sem precisar da aprovação deles. Isso incomoda tanto assim? Marina, a elite paulistana é como uma família disfuncional. Eles aceitam novos membros apenas sob suas condições, seguindo seus códigos. Eu me recusei a jogar esse jogo. E como isso afeta os negócios? Às vezes me custa oportunidades, outras vezes me dá vantagem porque não tenho lealdades antigas que me limitem. Dante se virou para olhá-la. Hoje você será vista como minha, associada. Algumas pessoas tentarão usá-la para me atingir. O Hotel Copacabana Palace estava suntuoso para o evento. Mulheres elegantes em vestidos de grife circulavam entre homens de smoking, todos segurando taças de champanhe e conversando em tons cuidadosamente modulados. Assim que Dante e Marina entraram no salão principal, Marina sentiu dezenas de olhares se voltarem para eles. Havia curiosidade, avaliação e, em alguns casos, clara hostilidade. Dante Moreira, uma voz feminina e melosa, se aproximou. Era uma mulher de uns 45 anos, loira, obviamente rica, acompanhada de um homem mais velho. Que surpresa vê-lo aqui. Boa noite, Patrícia, respondeu Dante educadamente. Marina, esta é Patrícia Almeida e seu marido, Dr. Almeida. Eles são donos da maior rede de hospitais privados do estado. Prazer, disse Marina, estendendo a mão. Patrícia a analisou de cima a baixo com a sutileza de um scanner médico. E você é... Marina Silva, assistente pessoal do Sr. Moreira. Que interessante, disse Patrícia com um sorriso que não alcançou os olhos. Tão jovem para uma posição tão... próxima. Marina sentiu a provocação, mas manteve a compostura. Tenho formação em administração e acredito que idade é menos importante que competência. Claro, querida. Tenho certeza de que você é muito... competente. Dr. Almeida interveio, claramente desconfortável com a tensão entre as mulheres. Dante, ouvi dizer que você está interessado no setor de saúde. Sempre analiso oportunidades interessantes,
respondeu Dante diplomaticamente. Seria bom ter sangue novo no setor, desde que respeite as tradições estabelecidas, claro. Marina percebeu imediatamente a ameaça velada. Era exatamente como Dante havia explicado. Eles estavam dispostos a aceitar seu dinheiro, mas apenas se ele seguisse suas regras. Doutor Almeida, disse Marina de repente, li sobre a inovação em telemedicina que os senhores implementaram durante a pandemia. Foi uma adaptação impressionante. O homem se animou visivelmente. Você acompanha o setor de saúde? Acompanho diversos setores. Faz parte da minha função entender os mercados onde o senhor Moreira tem interesse. Patrícia olhou surpresa para Marina, claramente não esperando uma resposta tão informada. E qual sua opinião sobre os desafios regulatórios da telemedicina? Perguntou o Dr. Almeida, testando-a. Marina havia lido sobre o assunto na semana anterior, preparando-se para um possível investimento de Dante. Acredito que o maior desafio é equilibrar inovação com segurança do paciente. A regulamentação precisa ser robusta o suficiente para proteger as pessoas, mas flexível o suficiente para não inibir avanços que podem salvar vidas. Excelente observação, disse Dr. Almeida impressionado. Patrícia, talvez devêssemos convidar o Dante e a Marina para nosso jantar da próxima semana. Patrícia forçou um sorriso. Claro, seria encantador. Quando o casal se afastou, Dante se inclinou discretamente em direção a Marina. Bem jogado, murmurou ele. Você acabou de conseguir um convite que eu tentava há 2 anos. Como? Mostrando que não é apenas um rosto bonito. Dr. Almeida valoriza a inteligência acima de tudo. A noite continuou com uma sequência similar de encontros. Marina conheceu políticos, empresários, socialites e acadêmicos. Cada conversa era um jogo de xadrez verbal, onde informação era moeda e lealdades eram testadas constantemente. Durante um momento em que Dante foi chamado para uma conversa privada, Marina se viu sozinha perto do bar. Foi quando se aproximou um homem jovem, bonito, claramente interessado. Boa noite, disse ele com um sorriso charmoso. Ricardo Fernandes, e você deve ser a famosa assistente do Dante. Marina Silva, respondeu ela educadamente, mas mantendo distância. Posso oferecer um drink? Você parece precisar de uma pausa dessa multidão. Obrigada, mas estou bem. Ricardo se aproximou mais, baixando a voz. Marina, posso dar um conselho? Dante Moreira não é o homem que aparenta ser. Ele tem inimigos poderosos e pessoas próximas a ele têm o hábito de sair machucadas. Marina sentiu um arrepio de apreensão. E por que está me contando isso? Porque você parece uma boa pessoa que talvez não saiba no que se meteu. Antes que Marina pudesse responder, sentiu uma presença atrás dela. Dante havia voltado, e seu olhar estava fixo em Ricardo com uma intensidade que a fez se arrepiar. Fernandes, disse Dante, sua voz cortante como gelo. Não sabia que você estava convidado. Dante, respondeu Ricardo, seu charme anterior substituído por uma tensão óbvia. Estava apenas conhecendo sua nova assistente. Já conheceu. Agora pode se retirar. Ricardo olhou entre Dante e Marina, depois sorriu de forma desagradável. Claro, Marina, foi um prazer. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente, em circunstâncias mais favoráveis. Ele se afastou, deixando Marina confusa e Dante visivelmente irritado. Quem era ele? Perguntou Marina. Alguém que deveria estar na cadeia, respondeu Dante secamente. O que ele disse para você? Marina hesitou, depois decidiu ser honesta. Que o senhor tem inimigos poderosos e que pessoas próximas a você se machucam. Dante fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra algo interno. Marina, disse ele finalmente, talvez seja a hora de você entender exatamente com que tipo de homem está lidando. De volta à mansão, Marina estava inquieta. A conversa com Ricardo havia plantado sementes de dúvida que ela não conseguia ignorar. Dante havia ficado em silêncio durante todo o trajeto de volta, claramente processando a situação. Dante, disse ela quando entraram na casa, precisamos conversar. Ele assentiu, dirigindo-se ao escritório. Eu sei. Whisky? Por favor. Ele serviu 2 doses generosas e se sentou na poltrona em frente ao sofá, onde Marina havia se acomodado. A intimidade do ambiente contrastava com a tensão que pairava entre eles. Ricardo Fernandes é filho de um dos maiores corruptores deste país.
começou Dante indo direto ao ponto. Há 3 anos, eu descobri que a empresa dele estava lavando dinheiro através de um dos meus investimentos. Marina o observou atentamente, notando como seus dedos apertavam o copo de uísque. O que o senhor fez? O que tinha que fazer? Denunciei para a Polícia Federal. A investigação resultou na prisão de 12 pessoas, incluindo o pai dele. Ricardo perdeu tudo: empresa, patrimônio, status social. E ele culpa o senhor por isso? Ele me culpa por não ter fechado os olhos como outros fariam. Dante tomou um gole do uísque. No mundo deles, lealdade ao grupo é mais importante que a lei. Marina processou a informação. Foi por isso que as pessoas te olhavam de forma estranha no evento? Em parte. Quando você denuncia a corrupção neste nível, não faz apenas inimigos diretos, faz inimigos de todos que poderiam ser expostos a seguir. E houve consequências? Dante se levantou caminhando até a janela. Marina podia ver a tensão em seus ombros. Houve tentativas de sabotar meus negócios, campanhas difamatórias, até algumas ameaças mais diretas. Diretas como? Ameaças de morte, Marina, contra mim e contra pessoas próximas a mim. O coração de Marina disparou. É por isso que tem tanta segurança na empresa e aqui em casa? É por isso que tenho regras rígidas sobre quem se aproxima de mim? E é por isso que estou preocupado com sua segurança agora. Marina se levantou também, aproximando-se dele. Dante, você deveria ter me contado isso antes de eu assinar o contrato. Ele se virou para olhá-la. E Marina viu algo que nunca havia visto antes em seus olhos. Medo. Não por ele, mas por ela. Você tem razão. Foi egoísta da minha parte não explicar todos os riscos. Por que fez isso, então? Dante ficou em silêncio por um longo momento, lutando claramente com alguma batalha interna. Porque desde que minha irmã morreu, não tinha ninguém em quem confiasse o suficiente para dividir esse peso. E quando você apareceu no meu escritório, vi alguém que entendia sacrifício, que tinha coragem real. Dante, Marina, você precisa entender uma coisa, disse ele, aproximando-se dela. Eu não sou um herói. Fiz o que fiz porque era certo, mas isso trouxe consequências, e agora você está envolvida nessas consequências. Marina sentiu o coração acelerar, não apenas pelo medo, mas pela proximidade dele. Podia sentir seu perfume, ver as pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos cinzentos. O que isso significa para nosso acordo? Significa que se você quiser sair, eu entenderei. Posso manter sua família segura, mesmo se você escolher partir. A oferta deveria tê-la aliviado, mas em vez disso, Marina se sentiu decepcionada. E se eu escolher ficar? Então você precisa entender que a partir de agora, sua segurança se torna minha prioridade máxima. Haverá regras, restrições, mudanças em como fazemos as coisas. Marina o estudou. Você quer que eu vá embora? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Seria mais seguro para você. Essa não foi minha pergunta. Dante fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando contra suas próprias palavras. Não, admitiu finalmente. Não quero que você vá embora, mas deveria querer. Por que deveria? Porque você está começando a significar mais para mim do que deveria. E isso torna tudo mais perigoso. O ar entre eles ficou carregado de tensão. Marina sabia que estava à beira de um precipício. Um passo à frente mudaria tudo entre eles. Dante, disse ela suavemente, e se eu disser que você também está começando a significar mais para mim do que deveria? Ele abriu os olhos fixando-os nos dela. Diria que isso só complica tudo. Às vezes as melhores coisas são complicadas. Dante se aproximou mais, até que Marina podia sentir o calor de seu corpo. Marina, você tem 22 anos. Tem a vida inteira pela frente. Não deveria desperdiçar com alguém como eu. Não deveria ser minha escolha? Seria se você pudesse escolher com todas as informações. Mas há coisas sobre mim, sobre meu passado que... Ele foi interrompido pelo som estridente do telefone de segurança. Dante atendeu imediatamente. Sim. Quando? Tem certeza? Entendi. Ative o protocolo 2. Quando desligou, sua expressão havia se transformado completamente. O que foi? Perguntou Marina, alarmada. Alguém tentou invadir os sistemas de segurança da empresa há 1 hora. E há 2 homens fazendo vigilância desta casa desde que voltamos do evento. Marina sentiu o sangue gelar. É por causa de hoje à noite? Provavelmente. Ricardo deve ter contado para alguém sobre nossa conversa.
Dante pegou o telefone novamente. Carlos, prepare o carro. Vamos sair. Para onde? Para um lugar seguro, até entendermos o que está acontecendo. Enquanto subia as escadas correndo para pegar algumas coisas, Marina percebeu que sua vida havia mudado novamente, de forma dramática e possivelmente perigosa. Mas também percebeu algo mais. Ela não estava com medo por si mesma. Estava com medo de perder Dante antes mesmo de descobrir o que poderia haver entre eles. E essa revelação a assustou mais do que qualquer ameaça externa. A casa segura ficava em um condomínio fechado em Alphaville, discreta, mas confortável. Dante havia explicado durante o trajeto que mantinha várias propriedades como essa, lugares onde podia se refugiar quando situações como essa surgiam. Quantas vezes você já teve que usar este lugar? Perguntou Marina enquanto ele verificava os sistemas de segurança. Esta é a terceira vez em 2 anos, respondeu ele, digitando códigos em um painel. A primeira foi logo após o escândalo da Fernandes Construction. A segunda foi quando descobri que alguém estava tentando hackear meus sistemas bancários. Marina se acomodou no sofá da sala principal, ainda vestindo o elegante vestido azul do evento. A situação toda parecia surreal. Algumas horas antes, estavam em um evento social sofisticado. Agora estavam escondidos como fugitivos. Dante, seja honesto comigo, disse ela quando ele terminou as verificações de segurança. O quanto de perigo eu realmente estou correndo? Ele se sentou ao lado dela, mais próximo do que costumava ficar. A proximidade fez o coração de Marina acelerar. Esses homens provavelmente querem apenas me intimidar. Mas ele hesitou. Há alguns anos, uma jornalista que estava investigando as conexões da família Fernandes sofreu um acidente de carro. Nunca foi provado que foi intencional, mas... Entendo. Marina sentiu um arrepio. E agora? Agora esperamos. Minha equipe de segurança está investigando quem ordenou a vigilância. Em 24 horas devemos ter respostas. Marina assentiu, tentando processar a realidade de sua situação. Você se arrepende de ter me colocado nessa posição? Dante se virou para olhá-la diretamente. Me arrependo de não ter sido completamente honesto com você desde o início. Mas me arrependo de conhecê-la? Não. Por que não? Porque pela primeira vez em anos, sinto que tenho algo pelo que vale a pena lutar, além de dinheiro e vingança. A declaração pairou no ar entre eles, carregada de significado. Marina sentiu seu coração disparar. Dante! Marina, preciso te contar tudo, disse ele, sua voz baixa e intensa, sobre por que realmente aceitei seu acordo. Ela esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Quando você entrou no meu escritório e se ofereceu como garantia da dívida do seu pai, isso me lembrou não apenas da minha irmã, mas de mim mesmo. Como assim? Quando eu tinha 15 anos, meu pai acumulou dívidas de jogo. Perdeu a casa, o negócio, tudo. Uma noite vieram cobradores. Ameaçaram machucar minha mãe e Carla se ele não pagasse. Marina segurou a respiração, vendo a dor nos olhos dele. Eu fui até o agiota e me ofereci para trabalhar para ele até quitar a dívida. Passei 3 anos fazendo serviços que um adolescente não deveria fazer. Entregando recados, intimidando outros devedores, às vezes coisas piores. Dante, consegui quitar a dívida, mas aqueles 3 anos me mudaram. Me ensinaram que o mundo é cruel e que só os fortes sobrevivem. Jurei que nunca mais seria vulnerável. Marina começou a entender. E quando eu apareci, quando você apareceu, vi alguém disposto a fazer o mesmo sacrifício que eu fiz. Mas também vi uma chance de fazer diferente desta vez. De proteger alguém como eu, gostaria que tivessem me protegido. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Você queria me salvar. Queria. Mas no processo, ele hesitou. Acabei me apaixonando por você. O mundo de Marina parou. Ela havia suspeitado, havia esperado, mas ouvir as palavras era diferente. Dante, eu sei que quebra todas as regras do nosso acordo. Sei que complica tudo. Mas não posso mais fingir que você é apenas minha assistente. Marina se virou para ficar de frente para ele. E se eu disser que também me apaixonei por você? Os olhos de Dante se arregalaram. Diria que isso torna tudo mais complicado. Ou torna tudo mais simples. Como? Marina tomou suas mãos nas dela. Dante, nos últimos dias você me mostrou um mundo que eu nunca imaginei.
Não apenas o mundo dos negócios e do dinheiro, mas um mundo onde alguém pode lutar pelo que acredita, mesmo quando isso custa caro. Marina, você acha que me apaixonei por você por gratidão ou por síndrome de Estocolmo? Mas não é isso. Me apaixonei porque vi quem você realmente é por trás de toda essa armadura. E quem eu sou? Alguém que protege as pessoas que ama, mesmo quando isso o machuca. Alguém que faz a coisa certa mesmo quando é mais difícil. Alguém que carrega cicatrizes, mas não deixou que elas o tornassem cruel. Dante fechou os olhos como se as palavras dela fossem fisicamente dolorosas de ouvir. Marina, você está idealizando... Não estou. Ela interrompeu, aproximando-se mais. Estou vendo você. O homem que defendeu uma funcionária contra investidores importantes. O homem que arriscou tudo para denunciar corrupção. O homem que ainda carrega a culpa pela morte da irmã e chanela isso em proteger outros. Dante abriu os olhos e Marina viu lágrimas não derramadas ali. Eu não sou o herói que você acha que sou. Eu não preciso de um herói, disse Marina suavemente. Preciso de um homem real, com defeitos e cicatrizes e história. Preciso de você. A resistência de Dante finalmente se quebrou. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, se ficarmos juntos, não será fácil. Haverá sempre perigos, sempre pessoas tentando nos atingir. Então enfrentaremos juntos. E seu futuro? Seus sonhos? Meus sonhos mudaram. Agora incluem você. Dante a beijou então, um beijo que carregava meses de tensão reprimida, medo, desejo e amor. Marina se derreteu em seus braços, finalmente admitindo para si mesma o que já sabia há semanas. Não havia volta, não havia fuga. Ela estava completamente apaixonada por Dante Moreira. Quando se separaram, ele apoiou a testa na dela. O que fazemos agora? Murmurou ele. Agora resolvemos esta situação com os Fernandes. E depois construímos algo real juntos. E o contrato? Marina sorriu. Acho que podemos renegociar os termos. 6 meses depois, Marina estava na varanda da mansão no Morumbi, tomando café da manhã, enquanto lia relatórios financeiros no tablet. O sol de dezembro aquecia seu rosto, e ela sorriu ao ouvir os passos de Dante se aproximando. Bom dia, murmurou ele, beijando-lhe o pescoço antes de se sentar ao lado dela. Bom dia. Como foi a ligação com Tóquio? Produtiva. O acordo de carros elétricos foi aprovado pelo conselho. Dante pegou uma xícara de café e observou Marina trabalhar. Ainda me impressiona como você absorve informações complexas. Boa professora, disse ela com um sorriso, se referindo ao próprio Dante. Nos últimos 6 meses, muita coisa havia mudado. A ameaça dos Fernandes havia sido resolvida quando a Polícia Federal descobriu que Ricardo estava, na verdade, tentando chantagear vários empresários com informações falsas. Ele foi preso por extorsão, e os ataques contra Dante cessaram. Marina havia se tornado muito mais do que uma assistente pessoal. Dante a havia colocado oficialmente como diretora de desenvolvimento estratégico da DM Investimentos, uma posição que ela havia conquistado com mérito próprio. Seus insights sobre diferentes setores e sua capacidade de ler pessoas haviam se mostrado valiosos demais para serem desperdiçados. Marina, disse Dante colocando de lado sua xícara, tenho algo para você. Ela olhou para cima, intrigada. Dante raramente fazia surpresas sem ocasião especial. Ele retirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina sentiu o coração disparar. Dante, antes que você diga qualquer coisa, disse ele rapidamente, não é o que você está pensando. Ainda não. Marina riu, meio aliviada e meio decepcionada. Então o que é? É uma dissolução de contrato e uma nova proposta. Marina abriu a caixa. Dentro havia não um anel de noivado, mas um anel elegante com um pequeno diamante e uma chave dourada delicada. A chave é da empresa, explicou Dante. Você agora é oficialmente minha sócia. 30% da DM Investimentos. Marina arregalou os olhos. Dante, isso é o que você merece. Seu trabalho nos últimos 6 meses gerou lucros de mais de 50 milhões. E mais importante, ele segurou suas mãos, é minha forma de mostrar que confio em você completamente, em seus talentos, em seu julgamento, em seu futuro. E o anel? Dante sorriu. O anel é uma promessa, não de casamento ainda.
Sei que é cedo demais para isso, mas uma promessa de que quando chegarmos lá, será porque ambos escolhemos, não por obrigação ou gratidão. Marina colocou o anel no dedo, admirando como ficava perfeito. E se eu disser que já escolhi? Perguntou ela suavemente. Diria que você precisa ter certeza, porque uma vez que me ter, não vou deixar você ir embora nunca mais. Marina riu, lembrando-se de como essa possessividade a havia assustado no início. Agora, apenas a aquecia. Dante Moreira, disse ela, levantando-se e se sentando no colo dele. Você não entendeu ainda. Eu não quero ir embora. Quero construir um império ao seu lado. Nosso lado, corrigiu ele. Nosso lado, concordou ela. Eles se beijaram sob o sol de dezembro e Marina pensou em como sua vida havia mudado. 1 ano antes, ela era uma estagiária desesperada tentando salvar o pai. Agora, era uma empresária bem-sucedida, sócia de um dos homens mais influentes do país e completamente apaixonada. Sabe, disse ela quando se separaram, ainda não acredito que tudo começou com uma dívida. As melhores histórias começam com alguém precisando ser salvo, respondeu Dante. Quem salvou quem no final? Dante olhou para ela, seus olhos cinzentos brilhando com amor e diversão. Acho que nos salvamos mutuamente. Marina sorriu, sabendo que ele estava certo. Ela havia ido até seu escritório para salvar o pai, mas no processo havia salvado a si mesma e ao homem que amava. Então, disse ela brincando com a gravata dele, qual é nosso próximo projeto juntos? Bem, disse Dante, seu sorriso se tornando travesso, estava pensando em expandir para o mercado europeu. Seria uma boa desculpa para uma lua de mel em Toscana. Lua de mel? Repetiu Marina, arqueando uma sobrancelha. Dante corou ligeiramente. Eventualmente. Quando você estiver pronta. Marina beijou-o novamente, profundamente, despejando todo o seu amor e toda a sua certeza no beijo. Estou pronta agora, murmurou contra seus lábios. Agora? Agora. Para tudo. Para o casamento. Para a Toscana. Para construir algo incrível juntos. Dante a segurou mais forte, como se não pudesse acreditar em sua sorte. Marina Silva, disse ele, você tem certeza de que quer passar o resto da vida com um homem complicado, teimoso e perigosamente apaixonado por você? Dante Moreira, respondeu ela, não conseguiria imaginar nada melhor. E ali, na varanda da mansão onde tudo havia começado, eles selaram não apenas seu amor, mas uma parceria que mudaria não apenas suas vidas, mas o mundo dos negócios brasileiros, porque juntos descobriram, eles eram imparáveis. 2 anos depois, a igreja estava decorada com rosas brancas e douradas. Marina caminhava pelo corredor central em um vestido que a fazia parecer uma princesa, dirigindo-se ao homem que a esperava no altar com lágrimas nos olhos. João Silva, completamente recuperado, e agora diretor de logística da DM Investimentos, a conduzia com orgulho visível. Tem certeza, filha? Murmurou ele enquanto caminhavam. Marina olhou para Dante, impecável em seu smoking, cercado pelos amigos que haviam se tornado sua nova família, e sorriu. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, pai. E enquanto prometiam amar, honrar e proteger um ao outro para sempre, Marina pensou em como o destino às vezes funciona de formas misteriosas. Ela havia se oferecido como garantia de uma dívida e havia encontrado muito mais do que esperava. Havia encontrado seu lar.